Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida e para a tua meditação. Vou tomar leitura como de costume. Marcos 6,7 diz assim: chamando os 12 para junto de si, os enviou de dois em dois. E lhe deu autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as instruções: não leve nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não leve pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calce sandálias, mas não leve túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fique ali até partirem. Se algum dos povoados não receber nem os ouvir, sacuda a poeira dos pés quando saírem de lá, como testemunha contra eles. E eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e ungia muitos doentes com óleo e os curavam. Irmãos, olha que interessante. O que eu acho tremendo nessa palavra de Marcos 6,7, a Bíblia diz que depois que Jesus começa a percorrer a cidade ensinando, a palavra do Senhor diz que depois que Jesus percorreu todos os povoados ensinando, Jesus ele vai chamar os seus 12 discípulos para junto de si. Quando os 12 discípulos se aproximam junto de Jesus, ele vai deliberar uma ordem para os 12. E ele vai falar assim, eu vou dar autoridade para vocês expulsar demônios em meu nome. Só que eu acho interessante que Marcos 6,7 está escrito assim: chamando os 12 para junto de si, os enviou de dois em dois. Ele deu autoridade. Por que Jesus está enviando discípulos de dois em dois? Por que Jesus nunca deixava um discípulo ir sozinho? Por que ele sempre enviava de dois em dois? Sabe por que ele enviava de dois em dois? Porque olha o que Salomão escreveu lá em Eclesiastes 4,9. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior a recompensa do trabalho de duas pessoas. Olha o que Salomão escreveu. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior a recompensa do trabalho de duas pessoas. Então por que Jesus enviava de dois em dois? Porque mais vale o trabalho de dois do que um. Então percebe que Jesus queria também que seu ministério se estendesse o mais rápido possível. Por isso que ele vai enviar os discípulos de dois em dois, que como diz Salomão, porque mais vale o trabalho de duas pessoas, porque dois faz muito mais rápido do que um. Mais vale o trabalho de duas pessoas do que um. Então percebe que Jesus está fazendo isso também, enviando os discípulos de dois em dois, para que seu ministério também se estenda o mais rápido possível, para que o evangelho se torne ainda mais conhecido. Aí escuta só uma coisa que eu acho interessante. Percebe que ele vai enviar de dois em dois e vai lhe dar autoridade. Como eu disse, olha que interessante. Por que ele também enviava de dois em dois? Porque no versículo adiante, olha o que Salomão vai dizer: se um cair, o amigo poderá ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem que o levante. Olha que tremendo. Olha o que Salomão escreveu em Provérbios, em Eclesiastes 4,10. Se cair um amigo poderá levantar-se, mas pobre do homem que cair e não tem quem o ajude a levantar. Então por que é necessário andar de dois? Porque se um cair, um pode levantar o outro. Agora se o homem cair e não tem quem o levante, pobre deste homem, por que não tem um auxílio para ajudar ele a levantar? Pode perceber que também na criação, Deus estabeleceu Adão e Eva. Percebe que Deus colocou dois no jardim, para um ajudar o outro. Tanto é que a Bíblia diz que a mulher era auxiliadora do homem, ajudadora do homem. Então percebe, por isso que Deus sempre coloca dois, para um ajudar o outro, filho. Eita, Jesus é forte. Por isso que Jesus enviou discípulos de dois em dois, para um ajudar o outro, filho. E uma coisa também que eu acho interessante, percebe um detalhe, olha o que Salomão vai falar no versículo número 11 e 12. E se dois dormirem juntos, vão se manter aquecidos. Como, porém, manter aquecido sozinho? Não tem como se aquecer sozinho. Por isso que é necessário os dois estar juntos, para estar aquecido, para estar naquele fervor. Você está entendendo? Pode perceber que lá em Atos também vai dizer que Pedro e João estavam indo para a oração do templo chamado Formoso. Percebe que os dois estão caminhando também em dois. Por quê? Eles aprenderam que Jesus sempre enviava eles dois em dois. Então eles sempre vão caminhar junto. Você não pode caminhar sozinho. Porque olha o que Salomão vai falar no versículo número 12. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Olha o que Salomão falou. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem se defender. Por que Jesus também vai enviar os dois? Porque sozinho um homem pode ser vencido, mas em dois tem como se defender. Você está entendendo? Você não tem que caminhar sozinho. Você tem que ter um auxílio do seu lado também. Você tem que ter alguém para te ajudar também. Aí uma coisa que eu acho interessante, que você vai ver que Jesus, depois que ele chama os 12, para ir percorrer a cidade, a palavra do Senhor afirma que Jesus ele vai lhe dar autoridade sobre os espíritos imundos. Então percebe que Jesus vai falar assim para os 12, eu estou dando autoridade para vocês expulsar demônios em meu nome. Em meu nome vocês vão expulsar, em meu nome vocês vão pregar. Percebe que Jesus está falando tudo isso para os discípulos. Só que uma coisa que eu acho interessante, que em Marcos 6,6,
você vai ver que Jesus ele fica admirado com a incredulidade do povo. Aí a Bíblia diz, então Jesus passou a percorrer os povoados, ensinando. Percebe que primeiro Jesus ensina. Depois que Jesus ensina, ele vai chamar os 12 para junto de si e vai dar ordem para eles fazerem uma missão. Então percebe, antes de fazer a missão, primeiro eles teve que aprender com Jesus, filho. Primeiro eles viram Jesus pregando, viram Jesus ensinando. Eles também foram aprender, estavam aprendendo com Jesus, porque eles eram discípulos de Jesus. E discípulos é aprendiz. Jesus é mestre, então Jesus estava ensinando eles, para depois eles fazerem a obra. Filho, Deus jamais vai te enviar sem primeiro te ensinar. Pode ter certeza, primeiro Deus vai te ensinar primeiro Deus vai te dar instrução, para só depois te enviar. Você quer ver como Deus, filho, ele ensina primeiro, para só depois enviar? Se você tomar a leitura de Ezequiel 3:1, olha o que Deus falou para Ezequiel: filho do homem, coma deste rolo, e depois vai falar a casa de Israel. Por que Deus está mandando ele comer do rolo? O rolo é a palavra. Percebe que Deus está falando, se alimenta primeiro do rolo, come do rolo, se alimenta. Depois que você comer do rolo, tiver se alimentado do rolo, vai falar a casa de Israel. Então percebe, primeiro, filho, se alimenta. Primeiro aprenda, para depois ir falar. Eita Jesus, você está entendendo? Deus jamais vai te enviar sem primeiro te ensinar, filho. Pode perceber que Marcos 6,6 vai falar que primeiro Jesus ensina os povoados, e depois ele vai chamar os 12 para junto de si. Então primeiro ele ensinou os povoados, depois vai chamar os 12. Então percebe um detalhe, nessa trajetória que Jesus fazia, ensinando, os seus 12 discípulos estavam com ele. Estava vendo Jesus ensinando, estava aprendendo. Aí depois Jesus falou, agora vai pregar. Agora sim, vocês podem ir no meu nome. Então primeiro tem que aprender, para depois ensinar, filho. Eita, é forte. Só que uma coisa que eu acho interessante, perceba um detalhe. Quando Jesus chama os discípulos para ir fazer a missão, você vai ver que Jesus fala assim, ó, eu te dou essas instruções, não leve nada pelo caminho, a não ser um bordão, não leve pão, não leve saco de viagem, não leve dinheiro. Por que Jesus está falando para os discípulos levar nada? Olha o que Jesus falou, não leve pão, não leve dinheiro, não leve nada pelo caminho. Peraí, olha o que Jesus falou, leve só o bordão. Por que Jesus está mandando os discípulos levar só o bordão, só o cajado? O cajado eles poderiam levar, mas dinheiro não poderia levar e nem pão poderia levar. Então, ou seja, não poderia levar alimento e nem poderia levar dinheiro, só poderia levar o cajado. Pode perceber que está escrito, presta atenção, irmão, isso aqui é muito forte. Marcos 6,8, olha o que está escrito. Estas foram as instruções, não leve nada pelo caminho, a não ser um bordão. Então, ou seja, o bordão ele poderia levar. Não leve pão e nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Olha o que Jesus falou, vocês não vão levar pão, vocês não vão levar nada pelo caminho, só o bordão. Por que Jesus está falando para os discípulos levar só o cajado? Quem é que lembra de cajado, filho? O que Davi falou? Davi falou o que em Salmos sobre o cajado? Olha o que Davi fala em Salmo 23, se não fala em memória. Olha o que Davi vai dizer. Davi vai dizer que o cajado... Olha para que serve o cajado, irmão. Segura isso aqui, que o negócio é forte. Olha o que Davi disse. Nós sabemos que quem segurava cajado naquela época era pastor. Só que olha o que Davi vai falar no Salmo 23, no versículo de número 4. Olha o que Davi disse. Mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei perigo algum, pois tu está comigo, a tua vara e teu cajado me protege. Então o cajado se fala de proteção, filho. Por quê? Porque você toma a leitura, você vai ver quando Davi falou para Saul, quando um leão vinha atacar uma ovelha, o que ele fazia? Ele batia com o cajado no leão e no urso. Pode perceber, então o cajado servia para proteger as ovelhas das feras. Então percebe que cajado se fala de proteção. Por que Jesus está mandando os discípulos levar o cajado? Para se proteger. Eita glória! Filho, Deus está contigo. Deus manda você fazer obra, mas Ele te protege. Eita glória! Você está entendendo, filho? Eita, Jesus, é muito forte, irmão. Olha que tremendo. Por isso que Jesus falou assim, ó, vocês podem levar o cajado. Cajado vocês podem. Cajado significa defesa. Porque você vai ver que Davi usava o cajado para se defender as ovelhas, as feras. Porque vinha urso e vinha leão atacar a ovelha. E o que Davi falou que fazia? Pode ver que Davi falou para Saul, quando vinha um leão pegar uma ovelha do meu pai, eu batia nele com o cajado. Olha que tremendo. Então o cajado se fala para proteger, filho. Olha que forte isso. Só que percebe que Davi falou, tua vara e teu cajado me protege. Então, ou seja, por isso que Jesus está mandando os discípulos levar o cajado. Porque cajado se fala de proteção. E outra coisa também, cajado se fala de pastor. O pastor que carrega o cajado. E Deus está ensinando também aqui nessa passagem para os discípulos não se preocupar com nada. Por quê? Porque eles iam fazer a missão, só que Deus ia prover para eles. Então Jesus está mostrando para eles que não precisavam se preocupar com comida, não precisavam se preocupar com roupa, só leva o cajado. Por quê? Porque você não tem que ficar se apegando às coisas materiais para fazer a obra. Faça a minha obra que o Pai vai prover para vocês. O que Jesus falou em Mateus 6,33? O que ele disse?
Busque em primeiro lugar o reino de Deus e tua justiça, e todas as coisas te serão acrescentadas. Jesus está ensinando os discípulos a ser dependentes de Deus. Eita glória! Você está entendendo? Por isso que ele falou assim, ó, vocês não precisam levar dinheiro, vocês não precisam levar nada pelo caminho. Não precisa, só leva o cajado. Por quê? Porque o resto Deus vai prover para vocês. Em Salmos 3:5, Salomão escreveu, confie sempre no Senhor. Jesus está ensinando os discípulos a confiar em Deus, porque Deus vai prover. Faça a obra que Deus vai prover para você, filho. Olha que tremendo, irmão. Você vai ver que Jesus fala assim, ó, não leva nada. Só leva o cajado, não precisa levar dinheiro, não precisa levar pão, não precisa levar alimento. Por quê? Deus vai prover para vocês. Faça a missão primeiro que Deus vai prover. Filho, ó, quem faz as coisas de Deus, Deus cuida. Você acha que Deus, filho, está vendo você fazer a obra e você acha que Deus não vai suprir a sua necessidade? Se você está fazendo a obra dele, filho, Deus vai cuidar. Você quer ver uma coisa? Quem é que lembra de Neemias? Quando Neemias foi fazer a restauração dos muros, você vai ver que a Bíblia diz que Neemias, ele foi escotado. O rei mandou Neemias com uma escota. Então, ou seja, Neemias está fazendo a obra, mas também foi escotado, ou seja, foi guardado. Quem faz a obra, filho, Deus também zela por ele. Se você estiver fazendo algo para Deus, pode ter certeza que Deus vai te honrar. Eita glória! Filho, Deus não deixa a gente, filho, de mão vazia, irmão. Você está fazendo algo para Deus, você acha que Deus vai deixar você de mão vazia? Eita glória! Olha que tremendo. Segura isso aqui. Você vai ver que Jesus, ele vai falar assim, ó, você não precisa levar nada. Não leva bordão, não leva dinheiro, não leva nada, apenas faz a obra. Aí o interessante, segura isso aqui, o interessante que Jesus vai falar assim, sempre que entrarem numa casa, fique ali, até partir. Se algum do povoado não receber nem ouvir vocês, sacuda a poeira dos pés, sacuda a poeira da roupa, bata os pés, e quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Aí a Bíblia diz assim no 12, eles saíram e pregavam ao povo que se arrependesse. Pera aí, qual que era a mensagem que os discípulos pregou? Arrependimento. Percebe que está escrito no versículo número 12. Eles saíram e pregaram ao povo para que se arrependesse. Então a mensagem que o discípulo está pregando é arrependimento. E o que é arrependimento? Arrependimento é confissão e abandono de prática. Porque a Bíblia diz, todo aquele que confessa e abandona alcançará misericórdia, filho. Arrependimento não é quando você apenas confessa o seu pecado, mas é quando você muda. É quando você deixa de fazer as práticas que você fazia. As coisas velhas já passou e faz tudo novo. Isso é arrependimento, quando você se converte. Eita glória! O interessante, você vai ver que eles começaram a pregar, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. A mesma mensagem que Jesus começou a pregar, foi a mesma que eles repetiram. Porque percebe, a primeira mensagem de Jesus, em Mateus 3, você vai ver que quando Jesus sai das águas, após o Espírito Santo descer sobre ele, qual foi a primeira mensagem que Jesus pregou? Jesus disse, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. A mesma mensagem que Jesus pregou é a mesma que o discípulo vai pregar, arrependimento. Filho, Jesus não está mandando a gente pregar chave de carro. Jesus não está mandando a gente pregar prosperidade. Jesus não está mandando a gente pregar, filho, vida financeira. Ele está mandando a gente pregar arrependimento. Porque, filho, o que vai salvar uma pessoa é uma mensagem de arrependimento. Hoje você vê pessoas pregando bênção, pregando coisas materiais. Filho, isso aí não é evangelho, filho. Evangelho é arrependimento, filho. A mensagem que Jesus manda a gente pregar é arrependimento. O que Jonas pregou lá em Nínive? Quem que lembra o que Jonas falou? Jonas falou, Deus me disse, se vocês não se arrepender daqui 40 dias, Deus vai destruir tudo aqui. A Bíblia diz que os ninivitas se vestiram com pano de saco. Pano de saco naquela época falava de arrependimento. Se arrependeram com a mensagem de Jonas. Então percebe que a mensagem que Deus deu para Jonas era arrependimento. Era para o povo se arrepender. A mesma mensagem também Jesus vai dar para os discípulos. Por onde vocês for, diga, arrependei-vos. Filho, Jesus manda a gente pregar arrependimento. Porque é isso que muda a mensagem de uma pessoa e leva o crente para o céu. É isso que traz transformação para uma pessoa, filho. Hoje nem todo mundo está pregando o evangelho verdadeiro. Hoje você vê pastores pregando, falando de dinheiro. Falando, filho, de vida financeira. Mas não pregam arrependimento. Filho, se o evangelho que você está ouvindo não está mudando você, esse evangelho que você está ouvindo está errado, filho. Porque, filho, o evangelho verdadeiro ele transforma a vida de pessoas. Eita Jesus! O interessante que você vai ver que os discípulos começaram a pregar arrependimento. E a Bíblia diz que, no versículo número 13, e eles expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes. Olha que tremendo! No nome de Jesus, eles expulsavam demônios e ungiam muitos doentes e muitas pessoas foram curadas. Então percebe, irmão, eles saíram com autoridade. E Jesus deu autoridade para eles. Olha que forte isso. Irmão, fique com essa palavra em nome de Jesus e reflita nisso.